Sou Angelino Vela. Hoje vou falar da transmissão de energia elétrica. Vamos abordar sobre alguns subtemas que têm a ver com conceitos básicos da transmissão de energia em corrente alternada, as características mecânicas e elétricas das linhas de transmissão, efeitos especiais na transmissão de energia por redes aéreas, conceitos básicos da transmissão de energia em corrente contínua. Então, para nós começarmos com o nosso tema, devemos primeiro conhecer como é que a energia elétrica foi desenvolvida. Hoje em dia, a transmissão em corrente elétrica contínua tem tido grande desenvolvimento, embora o seu emprego restrinja a transmissão em longas distâncias, de ponto a ponto, servindo mais como elo auxiliar ou interconexões das grandes redes em corrente alternada. Então, para isso, vamos abordar sobre a transmissão em corrente alternada. É um aspecto fundamental dos sistemas elétricos modernos e existem alguns conceitos básicos relacionados à transmissão de energia em corrente alternada que são. Corrente alternada é um tipo de corrente que muda periodicamente de direção. Isso ocorre em ciclos regulares, normalmente expressos em hertz. Tensão alternada. Da mesma forma que a corrente, a tensão alternada também varia ao longo do tempo. Geradores. Os geradores são essenciais nas usinas elétricas para a produção em larga escala de eletricidade. Transformadores são usados para aumentar ou diminuir a tensão do sistema, facilitando a transmissão eficiente de energia elétrica. Linha de transmissão, perda de energia, frequência, sincronização, malha elétrica e etc. Características mecânicas, elétricas e elétricas das linhas de transmissão. As linhas de transmissão são componentes cruciais no sistema de distribuição de energia elétrica. Elas possuem características elétricas mecânicas específicas que são projetadas e otimizadas para garantir a eficiência e a confiabilidade da transmissão de energia. Nas características mecânicas, vamos encontrar torres e estruturas suportes, materiais de construção, altura das torres, distância entre torres, resistências ao vento e condições climáticas, proteção contra corrosão. Nas características elétricas, vamos encontrar tensão nominal, capacitância, indutância e resistência. Impedância, característica, perdas de transmissão, frequência, capacidade de transmissão, compensação de reativos. Então, ao projetar e operar linhas de transmissão, é crucial equilibrar as condições mecânicas e elétricas para garantir um sistema confiável e eficiente. Sou Tonito Elias e vou abordar sobre efeitos especiais na transmissão de energia por redes aéreas. A transmissão de energia por redes aéreas, que inclui linhas de transmissão de alta tensão, suportadas por torres ou postes, pode ser afetada por vários fenômenos e efeitos especiais. Alguns desses efeitos podem ter impacto na eficiência da transmissão e na integridade do sistema elétrico. Existem alguns efeitos especiais relevantes: corona de Charge, efeito corona sonoro, eloclasticidade de vibrações, efeitos corona radioativa, descargas atmosféricas, saque de condutores, interferência eletromagnética, poluição atmosférica e contaminação. Ao projetar e operar linhas de transmissão aéreas, os engenheiros elétricos consideram esses efeitos especiais para garantir a segurança, a confiabilidade e a eficiência do sistema elétrico. Eu sou Janório Bach e vou falar da transmissão de energia em corrente contínua. Mas antes disso, nós devemos saber o que é a corrente contínua. A corrente contínua é um simples fluxo de elétrons através de um condutor e ela é dita por ser quando o sentido da corrente é levada em apenas uma única direção. Consoante o tempo, vem a ideia do Edison, que diz que a corrente contínua é a mais segura para fazer a transmissão de corrente elétrica em longa distância. Mas, afinal de contas, quem é esse Edison? O Edison, ou simplesmente o Thomas Edison, ele era o defensor da corrente contínua no século XIX, que dizia que a corrente contínua transmitia a corrente elétrica em um único sentido ou uma única direção. Ele também alegava que a corrente contínua era mais segura e eficiente para o uso doméstico. Só que ao longo do tempo, a corrente contínua, quando se fazia o transporte em longa distância, ele perdia a sua potência durante esse mesmo transporte.
A corrente contínua, por ser muito fraca, exigia com que eles colocassem vários tipos de repetidores ao longo do caminho, que era muito gasto. E surge o famoso Nikola Tesla, que vem com a corrente alternada. A corrente alternada tinha mais capacidade através dos transformadores elétricos, pelo princípio da indução eletromagnética, porque ela trouxe uma grande vantagem da transmissão da corrente elétrica através dela. Hoje em dia nós temos quilômetros de transmissão por corrente alternada. Falamos de quilômetros porque a corrente alternada ela pode percorrer de um continente ao outro, diferente da corrente contínua, que é fraca. Durante todo o século XIX, o Thomas Edison e o Nikola Tesla disputavam sobre a transmissão de energia em corrente contínua e alternada. Só que a ideia do Thomas Edison era muito fraca por causa da continuidade que essa corrente levavam. Já do Nikola Tesla, que era uma transmissão de corrente com vários caminhos ou ondas, essas ondulações é que permitiam com que não se perdia potência ao longo da transmissão. E aí surge a famosa guerra das correntes entre esses dois grandes cientistas. Falando da transmissão de energia, é claro que nós não deixaríamos a parte de falar de linhas de transmissão, na qual a linha de transmissão são essenciais para o transporte de grandes blocos de energia elétrica. E essas linhas de transmissão, elas são compostas por estruturas de suporte ou torres, condutores, para-raios, isoladores. Nós vamos focar apenas em 4 pontos, que são a estrutura, o condutor, o para-raio e o isolador. Vamos começar a falar de estrutura. A estrutura é nada mais, nada menos que o suporte dos nossos condutores, que são as estruturas mais visíveis em toda a transmissão. Falando dos condutores, os condutores são os cabos na qual elas levam a corrente elétrica a um determinado ponto. Raio. Como nós sabemos, no espaço há trovoadas, posso assim dizer, que de qualquer maneira elas são atraídas até a nossa transmissão de energia. Isoladores, na qual são 3. Existem isoladores por pino, isoladores de pilar e isoladores de disco. O isolador de pino, que é elas são fixadas nas estruturas por meio de pinos e aço, ou de aço. Já o isolador pilar são monocorpos de pequenos diâmetros em relação ao comprimento e possuem, por sua vez, no seu inferior o corpo de ferro e elas são maleáveis. O último, que é o isolador de disco, são mais usados em linhas de transmissão de tensão acima de 300 kV. Elas são usadas como cadeia de suspensão. Falando da transmissão de corrente contínua e corrente alternada, nós não deixaríamos de mostrar como que a corrente sai de uma determinada estação até a nossa residência. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático, mas antes de tudo eu vou mostrar como é que ela está constituída. Ela é constituída por uma caixa que eu chamei de emissor de transmissão de energia, que é o nosso X. Temos os nossos cabos. Esse é o que eu acabei de mostrar há minutos atrás, o nosso isolador pilar. Essa é a estrutura de suporte ou torre que temos. E o nosso para-raio. Esse é o projeto. Eu vou ligar aqui as nossas turbinas, fazendo com que
a água estivesse a descer, dando um movimento giratório aos nossos ventiladores.